Mas olha como se mistura o erro com a verdade. Faça uma declaração verdadeira. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Isso é verdade, isso é bíblico. Agora, Marcos 2:27. O próprio Cristo diz assim: eu sou o Senhor do sábado. Então o dia do Senhor é o sábado. Pastor, se tratando do sábado, e questão de alimentação também, nós temos o Romanos 14, versículo 5. Ele diz: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. E como nós ficamos na superfície do Evangelho, a gente acaba aceitando o que nos falam e não vai aprender com o Espírito Santo no papel da Bíblia. Eu sou cristã e não guardava o sábado, mas na palavra, durante esse período dos estudos, eu me conscientizei de que eu vou guardar o sábado. E eu vou dar para você agora mais alguns exemplos de enganos que estão no catecismo. Olha aqui um terceiro exemplo para nós. A guarda do sábado, do quarto mandamento da lei, guardada dentro da arca, no Santíssimo, foi substituída pela observância pagã do domingo. E quem é que fez isso? A Igreja Católica Romana. E ela não se excusa, ela assume que ela fez. Olha o que diz o Catecismo, na página 568. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Está certo isso? Certo ou não? Certíssimo. Mas olha como se mistura o erro com a verdade. Faça uma declaração verdadeira. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Isso é verdade, isso é bíblico. Agora, enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, enquanto o oitavo dia, que se segue ao sábado, significa a nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Espera aí, oitavo dia? A semana não tem oitavo dia. A semana só tem 7. Quando você passa pelo 7º, você volta pelo primeiro. Se você tivesse um oitavo, teria que ter um 9º, um 10º. E não existe isso. Você percebe como o catecismo começa a confundir a mente das pessoas? Agora o catecismo vai dizer que o oitavo dia é domingo e o catecismo continua. Para os cristãos, o oitavo dia, que é domingo, se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor. Marcos 2:27, o próprio Cristo diz assim: eu sou o Senhor do sábado. Então o dia do Senhor é o sábado. Aí vem o catecismo e diz: não, o dia do Senhor é o domingo. E a partir daí, a igreja começa a orientar os seus membros a santificarem o domingo. Para reforçar essa ideia, ao longo dos séculos, os papas sempre se posicionaram. E aqui está a carta apostólica Dies Domini, que foi escrita pelo sumo pontífice João Paulo II. E eu tenho aqui uma cópia dessa carta. Aqui está a carta Dies Domini, escrita por João Paulo II. O que João Paulo II escreveu nessa carta apostólica, que é um documento da maior autoridade da Igreja Mundial? Ele diz assim: passagem do sábado para o domingo. Por esta dependência essencial que o terceiro mandamento tem da memória das obras salvíficas de Deus. Peraí, terceiro mandamento? O sábado não é o terceiro? O sábado é o quarto. Mas no catecismo é o terceiro. Por quê? Porque o catecismo tirou de lá o mandamento que proíbe adorar imagem de escultura. Então, se você abrir o catecismo, o mandamento que proíbe adorar imagem de escultura, ele não existe lá. Aí o quarto mandamento veio agora para ser o terceiro. Então é isso que João Paulo está dizendo. O terceiro mandamento, que fala das memórias das obras salvíficas de Deus, os cristãos, apercebendo-se da originalidade do tempo novo e definitivo, inaugurado por Cristo, assumiram como festivo o primeiro dia depois do sábado, porque nele se deu a ressurreição do Senhor. Então, por que agora o domingo é um dia festivo? Porque nele o Senhor ressuscitou. Então, agora o dia santo é o domingo.
Existe uma tese doutoral escrita pelo pastor e doutor Samuel Bacchiocchi, e a tese se chama Do Sábado para o Domingo. Esse Samuel Bacchiocchi faleceu há alguns anos, mas ele era um doutor adventista. E ele fez o doutorado dele na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. E qual foi o tema da tese dele? From Sabbath to Sunday, do sábado para o domingo. E nessa tese doutoral, ele prova com documentos da própria igreja romana que a mudança do sábado para o domingo foi feita pela igreja. E ele tirou esse doutorado lá, na Universidade Gregoriana, em Roma. E quando a Universidade Católica deu para ele o título de doutor e colocou o imprimato do Vaticano na sua tese, eu tenho uma cópia em casa da tese dele, quando a instituição romana coloca ali o imprimato, dizendo que esse homem é doutor e o que ele fala é verdade, ela está dizendo, fomos nós mesmos quem mudamos o sábado e o domingo. Agora deixa eu dar um recadinho para você que é evangélico. Está sentado? A gente estava falando de santo, de Virgem Maria, e você estava aí aplaudindo, né? É isso mesmo, pastor. Idolatria, buscar santo, isso, aquilo. Agora vamos falar da sua história? E você, guarda domingo? Então não venha me falar de santo, nem criticar a Igreja Católica, falando de santo ou de Maria, se você guarda domingo. Porque você está nas pegadas da Igreja Católica. Quer falar mal do catolicismo? Não é falar mal. Quer criticar a doutrina católica? E guarda o domingo? Você está nas pegadas do catolicismo. Você está fazendo o que a Igreja Católica ensinou. E não o que a Bíblia ensinou. Eu dou para você 104 textos da Bíblia que falam que o sábado é o dia do Senhor, é o dia santo, é o dia criado por Deus. Você não tem nenhum, para falar que domingo é dia santo. Ah, mas você santifica o domingo. Você aprendeu isso com quem? Com a Bíblia? Não, você aprendeu com a Igreja Católica. Então, se você é um evangélico sincero, temente a Deus, se você quer ser fiel a Deus, é claro que você vai concordar com a Bíblia que não deve se adorar imagens, que não deve se buscar santos como mediador. Agora, você também tem que concordar que você tem que guardar a lei de Deus toda, inclusive o sábado, porque domingo é invenção da igreja romana. Aí eu pergunto, você vai ser coerente a partir de hoje? Tem que ser coerente. Ou você aceita toda a verdade ou não aceita nada. Tem que ser coerente. Então, quando a gente vai para a Bíblia, o que a Bíblia me ensina? Eu vou dar só um exemplo, Lucas 23, 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. Como a Bíblia chama o sexto dia? A sexta-feira. Dia da preparação. E por que chama dia da preparação? Porque você se prepara para receber o sábado. Como você se prepara? Você lava as roupas que vai usar no sábado, você cozinha o que você puder cozinhar. Não que seja pecado esquentar alguma comida no sábado, mas não deixa para cozinhar um feijão no sábado, cozinha na sexta. Você tem que fazer supermercado? Compra na sexta, não compra no sábado. Faça o que você puder na sexta, para no sábado não comprar, não vender, não gastar tempo com outras coisas. Por quê? Porque a Bíblia diz que é o dia da preparação. Você tem que se preparar para receber o sábado. Aí diz assim, era o dia da preparação. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus viram o túmulo e como o corpo for ali depositado, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o quê? O mandamento. Então, entre essas mulheres que tinham vindo da Galiléia, estava a própria mãe de Cristo, Maria. E o que fez Maria no sábado? Descansou, segundo o mandamento. A Bíblia é clara em dizer que o sábado é o mandamento. Antes aqui de avançarmos, Vanessa? Pastor, a respeito voltando um pouco naquela parte do catecismo, né? A artimanha do mal é que como nós seremos julgados pela lei, é que nós passamos a transgredi-la, né? O mal quer que você ache que é a lei que teve mandamentos cancelados. Isso, e aí tirando alguns, a gente começa a transgredir sem a consciência de que, aparentemente, a palavra de Deus diz, né? Conhecerei a verdade vos libertará. E como nós ficamos na superfície do evangelho, a gente acaba
aceitando o que nos falam e não vai aprender com o Espírito Santo no papel da Bíblia. Né? Aí, esse período, né? Ele já está escrito no nosso livro de registros no céu a respeito do que nós fizemos, assim, ou quando Deus dá o entendimento de que nós, por exemplo, esse exemplo que o senhor deu, eu sou cristã e não guardava o sábado, mas na palavra, durante esse período dos estudos, eu me conscientizei de que eu vou guardar o sábado. Então Deus vai ignorar esse passado que você não conhecia e vai considerar agora que você conhece. Sim. Então, se você não conhecia, não guardava porque não conhecia, Deus ele não considera isso. Esse é o tempo de ignorância que fala Atos 17:30. Sim. Ok? Obrigado. Magno? Pastor, se tratando do sábado, e questão de alimentação também, nós temos o Romanos 14, né? Há aqui uma dificuldade em entender o texto. Sobre alimentação? E também sobre o sábado, porque aqui no versículo 5, ele diz, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Né? Então aqui alguns se agregam a esse texto. Se apegam a esse texto. Isso, se apegam a esse texto para dizer que o sábado... Qualquer dia é importante. Qualquer dia é dia. Ok. Quem escreveu isso? Creio que seja Paulo. Paulo. Paulo está falando contra a lei? Creio que não. Eu também acho que não. Então, quando eu tenho um texto difícil, eu tenho que tentar entender o texto difícil à luz de textos claros. Paulo está dizendo que todo dia é igual, então não importa sábado. Então, Paulo está invalidando a lei. Mas não é isso que Paulo falou em Romanos, por exemplo, quando ele diz que a lei é justa, santa e boa, quando ele diz que nós seremos julgados pela lei. E outra coisa, se você for para o livro de Atos, capítulo 16, 23, capítulo 17, 2 e 18, 4, nesses 3 textos, você vai ver que Paulo guardava o sábado. Aí eu pergunto, será que Paulo está falando que o sábado não importa mais? Por que então que ele guardava o sábado? Segundo Atos 16, 23, 17, 2, 18, 4. Então ele não está dizendo isso, porque ele mesmo guardava o sábado. O que Paulo está condenando nesse texto? O juízo. Você julgar. E Paulo não está questionando aí a questão do sábado semanal, até porque ele está se dirigindo aos judeus. E judeu guardava sábado. Judeu não tinha problema com sábado. Então, o problema, a questão que Paulo está discutindo aí é que as pessoas estavam se apegando a certas coisas, alimento sacrificado a ídolo, que era vendido no mercado, dias de festas, luas novas, sábados, certas festas judaicas que já haviam caducado, que estavam sendo praticadas. É contra isso que Paulo vai falar. Eu já li algo que diz que o contexto aqui de Romanos quer dizer justamente a carne sacrificada a ídolos, que eles não queriam comer, então alguns não comiam por medo de estar adorando. E Paulo está dizendo, não importa, o pecado é quem sacrificou o ídolo. A carne é limpa, você pode comer sem problema. E o dia que ele está falando, alguns dizem que seja o dia de dias de jejum, que alguns faziam. As festas judaicas, que envolviam jejum também. Mas você pode até entender também aí o sábado também. Mas Paulo não está criticando ninguém por causa do sábado. Até porque ele mesmo guardava o sábado. Até porque ele mesmo ensinou que a lei é o parâmetro, né, para o juízo. Então a gente tem que entender o texto difícil à luz dos textos claros, ok?